A novidade que você esperava chegou. GWT TV, são mais de 150 canais com filmes, séries, esportes e tem mais! Você ainda tem acesso aos melhores streams da atualidade, né, Karine? Isso mesmo. Renove ou contrate os nossos planos a partir de 600 megas com TV e streaming. Entre em contato agora mesmo. Telefone 3340 420022. GWT, nossa conexão é você. Rola a bola na rota do sabor. Partiu pro jogo o craque da rodada. Ele olha pra um lado, olha pro outro, a fome aperta. Ergueu a cabeça, dá um pico na demora. Não pisa na bola, garotinho. Esse jogo tá uma delícia. Opa! Foi nada. Esperou o contato veio. Dá pra ver claramente. Segue o jogo. Lancheiro entregou de bandeja e gol. Lancheiro, sabor e economia jogam juntos. Então eu fiquei assim assustado, que ele falou assim, ó, isso aqui é você hoje, agora eu vou te mostrar amanhã. Vai mudar a fisionomia. As outras, será que você vai achar que você fez plástica? Ela pediu para eu assinar um seguro antes, um seguro de vida. 10 mil pessoas que fazem cirurgia, um morre. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma Conversa Essencial. Eu sou Gerson Neves e hoje será uma conversa muito essencial. Eu vou ter o prazer de conversar com ele, Moacir, que é cinegrafista, videojornalista da TV Alterosa. Tudo bem, Moacir? Tudo bem, graças a Deus. É muito bom ter a sua presença aqui nos estúdios da 01 para contar um pouquinho da sua história. Muito obrigado, Gerson, pelo convite de estar aqui para contar um pouco dessa jornada, né, ortognática. E vai ser legal conversar com você aqui no Conversa Essencial, que essa conversa é muito essencial, principalmente para a saúde das pessoas, né? Exatamente. Mas antes da gente falar sobre esse mal que está te rodeando já tem anos. Exatamente. Nós queremos saber quem é o Moacir. Quem é o Moacir? Toda a vida eu tive uma paixão pelo jornalismo, né? E o meu pai era ferroviário e a intenção dele era colocar todos os filhos para trabalhar na Vale do Rio Doce como um maquinista ou em outras áreas lá internas da Vale. Mas você é daqui de Governador Valadares? Eu sou aqui de Governador Valadares, eu nasci aqui. É porque assim, as pessoas têm desde quando o trem chegou em Valadares, todo mundo tem que trabalhar na Vale. Né? Porque era um emprego também que as pessoas pensavam, não, tem que pensar no futuro. Exatamente. Então todo mundo queria trabalhar na Vale, é isso? Exatamente. Então, como a família é muito numerosa, éramos 12, né? Eu já faleci uns 2, e eram 8 homens, são 8 homens e 4 mulheres, e a intenção dele era colocar gente para trabalhar lá na Vale, mas um seguiu por outros caminhos, né? Tem um irmão que é militar, tem um que trabalha no Serviço Federal, a INSS, e outros foram para outras carreiras, e eu fui sempre aficionado com imagem, com telejornalismo, e eu comecei a trabalhar com publicidade, com um camarada que todo mundo conhece aqui em Valadares, que é o Gabriel Duarte, e ele teve vários programas na TV local aqui em Governador Valadares, na TV Rio Doce, e teve programas de carro, de venda de carro, com sociedade com outra pessoa. Então eu fui aprendendo ali com ele essa lida da imagem, né, da posição, de câmera e tudo, e fui estudando um pouco sobre comunicação visual. Aí com isso eu fui pegando uma jornada mais fixa, né, em relação a essa questão da imagem, né? E eu não cheguei a fazer o curso de jornalismo, né? Eu fui aprendendo ali na prática e trabalhei também com alguns programas policiais aqui em Governador Valadares. Com o caso de polícia, com o Flávio Nogueira, que ele tinha um programa também lá na TV Rio Doce. E prestei serviço para outras empresas de mídia, em relação a eventos de forma geral. E peguei o gosto. Aí eles abriram uma oportunidade na TV Alterosa, onde eu estou já há mais de uma década,
para trabalhar no jornalismo lá. Então eles pegaram a minha experiência e eu fui selecionado lá entre tantos candidatos e estou lá até hoje na TV Alterosa, afiliada do SBT aqui em Governador Valadares. É interessante porque eu não sei como você está se sentindo, porque até um tempo atrás eu me preparei para poder estar atrás das câmeras. E você é essa pessoa que passa as informações para as pessoas através do seu olhar. Exatamente. As pessoas vão acompanhar a notícia. Exatamente. E como é agora estar na frente das câmeras? É bem diferente. Foi até bom você ter tocado nesse assunto. Eu gravei o primeiro vídeo do lado do meu canal lá na TV. Né? E eu mesmo posicionei a câmera. Eu criei um roteiro para fazer um esboço lá do que seria o canal. E, por incrível que pareça, eu nunca tinha feito aquilo. Eu mesmo me gravar. E eu estava sozinho lá na TV, eu dei o rec na câmera, posicionei e fui para frente da lente falar. E fiquei surpreso com a minha desenvoltura. Eu não sabia que eu tinha assim, esse potencial para falar de frente às lentes, né? Porque eu ajudo o repórter a contar uma história. Já ajudei a contar muitas histórias tristes, muito tristes, e também histórias muito legais. Mas eu fiquei surpreso em me ver pela primeira vez, e a primeira gravação eu falei, não, vai ser essa aqui. Sou do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Governador Valadares. Estou aqui no meu ambiente de trabalho e criei este canal para compartilhar uma das jornadas mais importantes da minha vida. Aí eu publiquei, tá lá, é o primeiro vídeo do canal que está publicado, e eu acho que vai vir muita coisa por aí. Não, com certeza. É porque eu costumo falar assim, porque é muito fácil você estar atrás das câmeras e a gente dá palpite. Fala assim, não fala assim, abaixa aqui. Aí quando a pessoa vai para frente, eu falo assim, não é tão fácil assim, igual a gente estava imaginando que seja. Mas como você tem muitos anos gravando repórteres, então, assim, a pessoa que é inteligente, ela já vai pegar os toques já quando você vê a pessoa fazendo. Exato. Então, você chegou e falou, eu vi o vídeo, ficou muito bacana mesmo, o vídeo ficou legal. A minha família falou assim, as minhas irmãs principalmente, falou assim, você treinou muito para fazer aquilo daquele jeito, alguém te dirigiu. E eu queria ter colocado uma câmera mais externa de longe para mostrar que não tinha ninguém ali, foi tudo espontâneo, sabe? Eu acho que é isso mesmo que você falou. A gente, ao longo dos anos, a gente vai percebendo, vai lidando com muitas histórias, a entonação de um colega falando, cada um tem um jeito, sabe? Eu trabalhei, hoje eu trabalho com uma mulher, repórter, e já trabalhei com homens também, né? Tem o Lauro Lopes, hoje que está lá em Belo Horizonte, no esporte, eu trabalhei com ele um bom tempo. O Thiago Borges, hoje que está na Inter TV, a gente fez muito material. Então eu acho que a Fernanda Moraes, ela está na TV em Belo Horizonte, mas ela é de Divinópolis, ela tem uma outra pegada, cada um tem uma característica para contar uma história. Então eu fui absorvendo um pouquinho de cada um ali na hora de fazer o meu vídeo. Eu acho que funcionou os ingredientes e no final deu uma receita legal. Eu acho assim que de acordo com o que eu for fazendo no dia a dia, eu acho que eu vou conseguir melhorar um pouco, porque a gente nunca acha que está bom. Não, isso é verdade. A gente sempre acha que pode melhorar um pouquinho mais. Exatamente. Quando eu vim para frente das câmeras, porque até então eu me preparei 100% para poder estar nos bastidores, fazendo o que eu faço hoje, que eu digo que é o que eu faço de melhor, estar atrás das câmeras, produzindo e fazendo. Só que eu tive uma oportunidade forçada de vir para frente das câmeras. E eu gostei, estou até hoje. Tomei muita porrada, muitas pessoas e demais, principalmente na fala, porque a gente tem uns vícios linguísticos, né? Que às vezes fica difícil poder tirar. A questão da dicção também. A dicção. Mas aí é o tempo, você vai fazendo e vai acostumando. E as pessoas vão sabendo, não, ele está fazendo o vídeo. Então daqui a pouco todo mundo vai acostumar com o seu rosto nas redes sociais, porque você vai fazer mais vídeos. Mas assim, em questão da sua profissão, é uma profissão que eu gosto muito, que eu também faço e já fiz. Já teve momento de você chegar em alguma matéria e de não querer gravar? Já.
Já, essas são as questões do jornalismo, né? Que o nosso editorial do nosso jornal, ele é policial e de factual. O factual é aquele jornalismo que a coisa aconteceu naquele momento, a notícia é quente, você tem que ir lá e registrar. Mas já aconteceu lá em Manhuaçu, quando eu morava lá, eu tenho isso na minha memória até hoje. Então, assim, tem coisas que a gente chega no local para registrar e contar aquela história. Se a pessoa ela não tiver um psicológico bacana, bem estruturado, ela abandona. Foi um acidente de uma família que veio do Rio de Janeiro, eles estavam indo para a Bahia, e ali, num entroncamento de uma cidade, num local chamado Realeza, que passa as rodovias que vai para o Rio de Janeiro, vai para Belo Horizonte e vai para o Espírito Santo. Eles perderam uma direção numa curva, aí dentro do veículo tinha um pai, uma mãe e uma criança de 2 anos e um cachorro. Então a gente chegou lá até quase que primeiro do que a PRF, como foi numa rodovia federal. Então foi uma cena assim muito triste, né? Que foi uma vida de uma criança embora, de uma família inteira, né? Então eu fiquei muito assim com aquilo na minha cabeça uns 2, 3 dias. Mas eu entendi depois que aquilo ali é do ofício, né? E a gente foi trabalhando isso. Mas teve histórias legais também que a gente contou, né? Também lá na região, né, de Manhuaçu, tinha uma senhora dando à luz, ela não era de Manhuaçu, ela estava na rodoviária, e ela estava com um trabalho de parto. E a gente estava ali por perto e alguém gritou para alguém chamar a polícia, chamar o bombeiro, e a mulher não estava conseguindo dar à luz, né, ou com dificuldade de levantar para pegar uma condução e ir para o hospital. E a gente chegou ali, nós acionamos logo o bombeiro, e muito rapidamente eles chegaram, e eles conseguiram fazer o parto dela ali no local mesmo, porque não havia mais tempo para correr, a criança corria risco. Então a gente conseguiu fazer esse registro. A gente conversou com a mãe, ela ficou muito feliz, né? Não só com a nossa presença, como também a imprensa, ela tem esse poder também, às vezes, de cobrar, de fiscalizar, de pedir providências, né? Teve um outro caso também de uma criança que estava com uma enfermidade que poderia levar ela à morte, uma enfermidade no cérebro, e precisava de um leito fora de Manhuaçu, e já estava se arrastando aquilo, e ela não tinha muito mais tempo. Então, mas o repórter Washington Bonifácio, hoje que trabalha na TV Univale, a gente conseguiu fazer um contato em Belo Horizonte com o órgão que deveria tomar as providências para que aquela criança tivesse esse atendimento mais célere e mais rápido. E foi o que a gente fez. A gente fez o contato, cadastrou a criança, fomos na casa dela, conversamos com os pais, espalharam lá todos os exames. E no final, com 2, 3 dias, a gente conseguiu o atendimento para ele lá em Belo Horizonte. Ele foi atendido e a gente retornou, e a criança estava recuperada, restaurada. Então, são coisas assim do jornalismo que faz a gente não desistir, sabe, da profissão. Embora a gente tenha, às vezes, um pouco de dificuldade, às vezes, para fazer uma apuração, porque muitas vezes tem alguma informação que é sensível, que no caso da polícia, por exemplo, e eles não podem passar, a gente fica com uma parte da informação, mas a gente consegue contar a história assim mesmo. E assim, vamos falar agora na parte de equipamentos. Nós hoje estamos vivendo em uma situação a qual antigamente as câmeras eram gigantes, né? Quanto maior a câmera é que chamava mais atenção. Exatamente. E ultimamente eu tenho percebido que as pessoas estão migrando para o celular. É mais fácil? Como que você viu essa mudança acontecer? Que você teve que fazer, você fez essa mudança? Sim, eu participei desse processo. Quando eu comecei lá na TV, ainda existe lá ainda, né? As câmeras que a gente usa lá da Panasonic, na época que eles adquiriram, foram em torno de $20 mil. Nossa, tinha demais.
É um cartão quadrado assim, né? Tem de 60 GB, 32 GB. Então, essas câmeras, quando a gente estava na rua fazendo algum material, um factual, a gente ia lá, um exemplo, teve uma rebelião lá na cadeia. Aí a gente ia para lá. Começou a rebelião. O horário do jornal era tipo 11 horas. Eu tinha que ir lá gravar o que dava para gravar, e enviar uma pessoa para trazer o cartão para o editor. O editor tinha que ir lá, salvar as informações, fazer o VT e lá com a outra equipe que estava na porta da cadeia, tinha que continuar gravando para dar sequência até o fim da matéria. E assim também em outros factuais, né? Em acidente e assuntos lá de polícia. A gente tinha que ir para a TV, deixar o cartão, correr para um outro lugar para fazer outro material, para voltar com o cartão. É um cartão de memória. Hoje não. E também a câmera, ela tem um peso. Até hoje eu tenho um problema nesse ombro aqui. É ferro puro a câmera. Nossa, eu tenho um problema nesse ombro. Eu faço musculação hoje para justamente aliviar um pouco das dores que eu sinto, né? Que foi por recomendação médica também. E hoje me migraram para o celular, porque existe aplicativos que a gente consegue enviar o vídeo do local onde eu estou direto para a ilha de edição, né? Então ele não precisa deslocar mais dos locais de gravação para voltar para a TV para ele salvar o material. Fácil, né? E também a gente fez muito aqui em Valadares, a gente continua fazendo, né? Ao vivo para o jornal de Belo Horizonte. Lá nós temos o Jornal da Alterosa lá, que começa às 7h30. Quando tem notícia de muitos destaques, eles chamam a gente e através do celular, já tem um programa no celular, que eu consigo colocar o repórter ao vivo com a apresentadora do Jornal da Alterosa lá em Belo Horizonte. Isso também é uma vantagem muito grande, porque você não precisa ter o Live U, que é um equipamento muito caro, e a qualidade fica a mesma. É interessante por causa do peso, né? Eu nunca tive a oportunidade de gravar com essas câmeras grandes, de profissionais, assim, de TV. Eu comecei a filmar com as HD1000 da vida, que também filmar casamento com ela nas costas, e era algo doído, sofrido, não tanto, porque na verdade a reportagem, você fica algum tempo com a câmera nas costas, mas não é como você vai fazer um evento social. Você tem que ficar ali 2, 3 horas com a câmera nas costas. É diferente, mas ela é muito pesada mesmo. Até mesmo porque é por causa da tecnologia que já tinha nela naquela época, que essas filmadoras elas tinham uma tecnologia e tanto. Mas a vantagem com o celular é essa. Mas teve alguma situação de você chegar e as pessoas não achar que você está gravando para TV, mesmo você estando uniformizado, porque as pessoas têm aquele paradigma assim, não tá com câmera, o negócio tem que estar com câmera. Tá com celular igual eu, já teve essa situação da pessoa achar que você não tá gravando para TV? Tá fazendo para você? Já lá na delegacia. Na delegacia teve um fato lá até engraçado. Um rapaz foi pego com uma arma de fogo, porque houve uma desavença entre ele e uma outra pessoa por conta por motivo passional. Aí ele se armou. Ele se armou porque o camarada, o esposo da mulher, tinha falado com ele que ia tentar contra a vida dele. Aí ele se armou, ele fez uma foto da arma e mandou pro cara. Aí o camarada falou assim, tem arma? E ligou pra polícia. A polícia mandou a foto da arma pra polícia e o endereço dele. Ele tinha uma loja ali no centro de Valadares. A polícia foi lá e pegou a arma. E eu estava na delegacia já com o celular para filmar. Como eu não estava nesse dia, eu acho que eu não estava com uniforme. Eu estava com o celular filmando e um parente dele chegou e quando ele desembarcou da viatura, que nós, por lá de fora da delegacia, a gente tem o direito de fazer imagem, né? Porque é um assunto público, né? É uma informação. Aí um parente dele me chutou. Eu estava caminhando, eu filmando a arma na mão do policial. Não estava nem filmando o camarada que foi preso, né? Fazendo imagem. Ele me chutou, me chamou de blogueiro, eu quase caí. Aí
ele xingou minha mãe, Nossa. ele xingou meu pai, xingou minha irmã. Eu fiquei calado. Quando ele falou assim, seu barrigudo, eu falei assim, não, agora não. Agora Aí você mexeu... pegou pesado. Não, você mexeu com a minha aparência. Não, agora não vamos ter problema. Aí não, né? Não, barrigudo não, peraí. Aí eu sei que o policial me perguntou se eu queria representar contra ele, porque ele me chutou, eu quase caí. Eu falei assim, não precisa não, isso é do ofício. O que eu queria eu já fiz. Eu fiz a imagem da arma, mas ele achou que era um blogueiro, esses camaradas que ficam fazendo vídeo para internet, mas depois ele me pediu desculpa quando a minha colega chegou com o microfone, que ela tinha ido buscar o microfone no carro. Ele me pediu desculpa e não sei o quê, porque ele viu o policial falando que se eu quisesse representar porque ele tinha me agredido por agressão. Aí ele foi lá, pô, bicho, desculpa aí, eu não sabia, não sei o quê. Eu falei, não, irmão, não tem problema não, nós estamos aqui trabalhando. Segue a vida. São situações. A questão, sim, de passar a informação para as pessoas de casa, nem tem noção de como é. Por exemplo, vocês vão cobrir algo que aconteceu em Ipatinga, que aconteceu aquele deslizamento de terra, que soterrou várias casas. Vocês têm que sair daqui de Valadares cedo, pegar o carro e ir para lá, para poder mostrar como foi, mandar a matéria para poder editar. As pessoas de casa não têm noção de como que é ter que enfrentar uma situação de desastre, de acidente, e ter que reportar aquilo ali com uma segurança naquilo que está sendo falado, que é muito importante, e mostrado. Porque eu sempre tive vontade de trabalhar em rádio. Mas eu comecei já mexendo com esse negócio já muito tarde. Eu falo assim, devia ter começado mais cedo. Porque a rádio você tinha que falar e passar a emoção para as pessoas através da voz. A TV não. A TV a pessoa tem que ter uma boa narrativa, mas um bom cinegrafista mostrando aquilo ali que para mim, é mais importante. Tanto que há uns anos atrás, começou-se a falar no casamento de uma forma diferente. Já não era mais só o fotógrafo e o cinegrafista de casamento. Era fotografia jornalística de casamento. Qual que é a diferença? Você vai passar para as pessoas que estão pegando essa foto, pegando um vídeo depois, a emoção que estava acontecendo naquele local. Você vê a importância que é um jornalista, um cinegrafista de jornal, que ele vai passar a emoção para a pessoa através da fotografia ou através do vídeo. A pessoa vai ter que entender aquilo ali. Então o papel de vocês é muito importante para poder ilustrar o que está acontecendo naquele exato momento. E tem quantos anos que está na TV Alterosa? Na TV Alterosa são 14 anos. 14 anos, É bastante tempo já. Eu também já trabalhei com eventos, casamento, já fiz muito, filmei muito casamento quando eu era mais jovem, né? Então, assim, essa parte de equilíbrio, de respiração, e você contar uma história de um enlace matrimonial que se fala, é uma arte você fazer imagem, porque tem alguns momentos ali que você tem que saber captar, enquadrar o olhar da noiva, às vezes uma lágrima que vai descer no olho do tem que ficar prestando atenção. Exatamente, às vezes um gesto que ela vai fazer enquanto o padre está falando, ou enquanto o pastor está falando, ou um familiar que se emociona. Essa questão da imagem é muito importante. Então, você disse lá, você bem falou, a questão de um acidente, um desastre que teve lá em Ipatinga. A primeira coisa que vem em mente é que foram muitas pessoas que morreram no deslizamento lá. Então, a gente tem que ter em mente, assim, aquele local, ele foi um palco de uma notícia triste, né, de vidas que se foram. E pessoas se perderam, uma família inteira foi perdida ali. Quando eu cheguei lá, mais o Alessandro e a Alessandra, a gente já chegou sabendo que a gente ia fazer ao vivo, tanto para Belo Horizonte como para São Paulo, né? Foi notícia no Brasil todo aquela situação. Então nós tivemos um impasse lá, porque era uma área dominada. Nossa. Era uma área dominada. E quando nós chegamos lá, a primeira coisa que a gente ouviu é que a gente tinha que pedir permissão, porque não podia chegar lá no local, né? Então, com jeito, a gente foi conversando aqui e ali. Tinha a emissora concorrente
eles não quiseram entrar lá, subir lá no local por medo, né? Por precaução também. A gente também não pode arriscar a nossa vida para tanto, né? E com jeito a gente foi conversando e aos poucos foram liberando. Por quê? Havia alguns trabalhos a ser feitos naquele local. A Defesa Civil teria que ir lá ainda para fazer alguns trabalhos. Algumas perguntas ficaram sem respostas, né? Então a presença da imprensa ajuda a acelerar e liberar o local. O local estava interditado. Então a gente argumentou nesse sentido. Então você, quando tem um argumento sólido, você fica mais livre para trabalhar. E a gente conseguiu desenvolver o nosso trabalho lá com esse argumento. Olha, a gente está aqui para resolver essa questão aqui, essa questão ali. Aí foi chegando alguns parentes dos familiares que se perderam ali, infelizmente. Eles foram chegando ao local e entenderam o que a gente estava fazendo. E acabaram falando para a gente como aconteceu. Que ainda teve 1 ou 2 lá que sobreviveram. Eles falaram, olha, eu estava aqui quando tudo aconteceu, e eu percebi, e cada um foi contando. Aqui estava a fulana, aí eu estava aqui, e quando desmoronou eu tentei pegar, mas não deu, deslizou, e ficou tudo escuro de uma hora para outra. Então, assim, ajudou a gente a contar a história, e também a gente ouviu o pessoal do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, para orientar as pessoas, que a gente, toda época de chuva, a gente percebe muito que acontece esse tipo de acidente em relação assim, a não construir em áreas verdes, não construir em áreas que predominantemente pode acontecer algum desastre. Então, além da gente contar o fato que aconteceu, a gente traz essa informação para segurar as pessoas a saber construir e não adquirir terreno em um lugar que pode ceder. Isso é verdade. Moacir, a questão do jornalismo, de você contar, você tem várias histórias que você participou, é vasta. Mas agora nós vamos falar o real motivo de você estar aqui, de frente a frente comigo aqui na Conversa Essencial, porque essa parte aí da questão do seu profissional, eu ficaria com você o dia inteiro trocando ideia com você, falando sobre você. Tem muita história para contar. Tem. Só que agora nós vamos trazer para a conversa algo que muitas pessoas não conhecem. Já ouviram falar mais ou menos, mas não tem a real noção de o que é essa cirurgia que você vai fazer, que é um nome até estranho, né? Que as pessoas vão ficar sabendo daqui a pouco. Mas eu já começo a falar assim que quando você entrou em contato comigo falando sobre essa questão, e eu fui dar uma olhada sobre a cirurgia, e eu não assim, gente, mas não parece que o Moacir tem esse problema, tem tanto tempo que ele falou comigo. Eu quero que você explique para as pessoas o que é que você tem e qual é essa cirurgia que você vai fazer. Bom, eu sofro de apneia do sono, né, há mais de 25 anos. Né? A apneia do sono é um problema, uma anomalia de eu não ter desenvolvido a parte óssea, né, da minha mandíbula, né, e do maxilar. Ele não desenvolveu, assim, eles teriam que acompanhar junto, né, a maxila e a mandíbula, para ficar tudo assimétrico. Então, por não ter desenvolvido isso com o tempo, o que acontece? Quando a gente dorme, a língua, que você pega no estágio, na fase 2 ou 3 do sono, que o sono são 4 estágios, né? Na fase 2 e 3 do sono, a língua, ela relaxa, né? A parte de baixo que relaxa e tampa a traqueia, que é um cano que a gente tem aqui, que passa o ar, tanto do nariz como pela boca. Aí, quando fecha, você fica sem respirar. E a gente acorda a pessoa que tem esse problema, né? Ela acorda várias vezes por falta de oxigenação. Né? O pulmão, ele não recebe o ar, o corpo não oxigena, aí você acaba acordando por falta de ar. E isso, em mim, acontece por minuto. 1 minuto tem 60 segundos.
A cada 10 segundos eu ficava sem respirar. Aí você imagina, ao longo de tanto tempo, eu fui tendo um pouco de sequela, né? Problema de memória, porque o sangue não oxigena naquele momento que o seu corpo precisa mais de oxigenação para restaurar, né? A fase de 3 e 4 do sono é a fase que o seu fígado está sendo restaurado, está acontecendo uma faxina no corpo, né? As toxinas vão saindo e o seu corpo vai reprogramando para você acordar no dia seguinte bem, para você fazer as tarefas do dia a dia. Por isso que é importante a questão do sono. Exatamente. Quando a gente vai no médico, você está dormindo quantas horas? É por causa disso. Quando a gente está dormindo, é a hora do nosso corpo, assim, agora nós vamos dar uma ajeitada aqui, ali. E se não dorme direito, igual você está falando, começa a prejudicar as coisas. E eu também tive problemas no coração, né? Eu comecei a ter taquicardia, né? Eu me canso com pouco esforço, eu fico cansado. Eu já estou com 54 anos, né? Então eu não estou um garoto. O certo seria eu ter feito esse procedimento quando eu comecei a ter os problemas lá atrás, né? 20 e poucos anos atrás. Porque a cirurgia, ela é bem invasiva. São feitos cortes a laser na parte óssea para fazer alavancar. Como chama a cirurgia? Ortognática. A gente tem uma imagem para a gente poder colocar aqui na televisão, que é para poder explicar para as pessoas como que vai ser a cirurgia, o que vai ser feito nessa cirurgia. Aí está, ó. É esse aqui, ó. O meu caso é esse aqui, exatamente. Acertou. E vai ser puxado para frente para alinhar e ficar igual tá aquela naquela figura da frente ali. Só que também vai ser feito um corte na parte de cima, onde vai ser fixado as placas, né, de titânio e os parafusos para fazer um alinhamento da parte de cima e a parte de baixo. É bimaxilar. Aqui foi só da maxila. O meu vai ser a parte de cima e a parte de baixo, para corrigir essa questão. E também, além de haver essa cirurgia, eu vou melhorar também a questão respiratória, né? A parte do nariz vai ficar mais... como é feito uns cortes por dentro aqui e pontos, o nariz ele vai ficar um pouco arrebitado, podemos dizer assim. Vai fazer... Porque no meu caso, a cirurgia é funcional. Entendi, mas tudo se dá, a apneia do sono, a falta de jeito de respirar, pelo seu queixo ser para dentro? Para dentro. O queixo ser chama retro, né? Para trás. Isso tudo ocasiona isso aí, se você não consegue respirar direito. Por conta disso, na hora do sono. Então, isso ocasiona diversos problemas, né? Na questão, como eu falei, de você acordar cansado, às vezes a memória fica prejudicada. Acordo para beber água, que a boca fica seca. É horrível você ter que ficar com uma garrafa d'água na cabeceira da cama, porque você acorda. Quando você percebe que acorda, porque muitas vezes, na maioria das vezes, igual o meu otorrino, ele, para ver como é que estava o meu grau de apneia, ele me passou um exame para eu fazer numa clínica. Eu tinha que dormir nessa clínica. Então, eu fiz 3 vezes esse exame para saber como é que estava o meu grau de sono em algumas fases da semana ou do mês. No início do mês, no meio e no final. Eu achei um pouco de exagero, mas ele quis fazer, ele que é um médico, né? Eu falei, vamos lá, tem que dormir fora de casa, não é fácil. E ainda mais com um monte de fio que é grudado na cabeça, são muitos fios grudados com uma cera quente, gruda mesmo. E no peito, né, na canela e nos braços. Você fica praticamente assim, engessado para dormir. E fica uma pessoa nessa clínica a noite toda te monitorando com câmera e tudo dentro desse quarto, né? Então, quando termina o exame, você já sai dali com ele. Em algumas clínicas você já sai dali com ele e leva para o otorrino e ele vai examinar. E no meu exame,
acusou que eu tive numa fase a pior possível de sono. A pior possível. Essas paradas respiratórias por minuto. E ele me falou, olha, se você não fizer o uso do CPAP, que é uma máscara, você vai ter problema, você pode ter um infarto dormindo, sua mulher não vai poder fazer nada. Eu falei assim, eu quero comprar o CPAP. Como é que faz? Primeiro eu vou te alugar um aqui, foi baratinho. Eu vou te ensinar como é que usa, você vai levar para sua casa, você vai dormir com ele uma semana e ele vai fazer um registro. Ele tem um computadorzinho dentro, com memória, que ele registra como é que foi a minha fase de sono durante toda a semana. E por incrível que pareça, eu consegui dormir com o aparelho e quando ele tirou lá o resumo tipo um extratozinho, né, da noite que eu passei lá, das noites que eu passei com ele, ele falou assim, olha, na maioria das vezes que você tirou ele dormindo. Eu tirei com a mão e não percebi. A minha mulher colocava ele de novo no lugar. Então eu não adaptei. Ele entendeu que não houve adaptação, que o aparelho custa R$5.000. Eu ia fazer um investimento numa coisa que eu não ia adaptar. Não ia conseguir fazer. É porque é difícil, a gente está acostumado a dormir sem nada. É uma máscara que você põe no rosto, é presa junto de um motor. É um motorzinho. Aí o motorzinho fica fazendo barulho. Ele faz um barulhinho, muito pouquinho, quase imperceptível. Ele empurra o ar pela boca, evitando da língua cair. Né? Entendi. Ele empurra o ar, evitando a língua cair. Eu até consegui dormir, mas na maioria das vezes eu tirava ele, porque você vai virar para um lado, vira para o outro, você acaba involuntariamente tirando. Então ele falou assim, olha, infelizmente nós vamos ter que fazer a cirurgia ortognática. Eu vou te passar para um cirurgião, bucomaxila, é o Dr. Celso Rios, que vai fazer a minha cirurgia. E o Dr. Celso Rios fez a leitura dos meus exames lá, da polissonografia, né? E ele viu que realmente era um pouco complicado e eu levei também um laudo do meu otorrino dizendo que eu não adaptei. Aí ele fez um planejamento. O que é um planejamento? A gente avançou um pouco sobre a cirurgia, mas é bom a gente falar sobre o planejamento. Não, é sim. O planejamento foi o seguinte, a gente vai para uma sala e eu fico num fundo preto e um técnico lá que trabalha com o Dr. Celso Rios faz as fotografias. Então eu fico em várias posições, de rosto, de lado, para saber como é que estava a questão do retrognatismo, que é o queixo puxado para trás. Ele fez várias fotografias com a boca aberta, fechada, de cima, de baixo e tal. E com essas fotografias e um exame que ele pediu para fazer, chama scanner bucal, né? É uma máquina que põe dentro da boca e faz a leitura. Eu fiz um exame chamado chama TC, para saber como é que está a posição do meu crânio. Tomografia computadorizada. Ai, meu Deus do céu, fugiu a memória aqui. Agora lembrou. Tomografia. São tantas coisas que você já fez aí para poder chegar. Exatamente. E também um outro que a gente morde uma massa, tipo um gel muito duro, e assim que você morde, solta, ele tira e ali serve como a guia para fazer a cirurgia. E com tudo isso, ele pega todo esse material, ele demorou 15 dias para fazer o planejamento, ele joga no software e ele me apresentou numa tela igual essa, como que ia ficar depois. Aí é muito interessante o software, ele pega o crânio assim, ele muda. Faz em 3D. Em 3D, exatamente. Então eu fiquei assim assustado, porque ele falou assim, isso aqui é você hoje, agora eu vou te mostrar amanhã. Quando eu olhei isso, eu falei assim, não, isso aí não sou eu não. Vai mudar muito, né? Vai mudar a fisionomia. As outras, será que você vai achar que você fez plástica? Eu, além disso, Gerson, eu perdi, desde o início do ano para cá, eu tive que perder peso. Eu estava com 95, hoje eu estou com 80, eu perdi 15 quilos.
Eu percebi que você chegou que está... Moacir tá magro, Eu de janeiro para cá, eu fui lutando com a balança, né? Fazendo academia, dieta, né? Então, eu me preparei. Eu tive que me preparar para ver se amenizava um pouco a questão da apneia. Mas, como não resolveu, o doutor Celso falou assim, não, então nós vamos ter que fazer mesmo. Aí ele me mostrou lá na TV como é que eu ia ficar. A cirurgia, ela não é só estética. No meu caso, ela é funcional, para eu poder sobreviver e continuar cuidando da minha família, cuidando da minha saúde. E lá no meu canal eu vou contar um pouco dessa jornada, né? Vou contar um pouco mais. Mas, assim, é interessante para poder as pessoas entenderem que você estava passando por isso tudo, só quem é mais próximo de você que estava sabendo disso, né? Que estava acontecendo isso tudo. E olhando para você, não tem como ver que você tem esse queixo para trás. Eu coloquei aquela imagem, eu ia falar justamente sobre isso, porque assim, geralmente quando você coloca sobre esse caso, aparece mais as pessoas com o queixo para frente do que ele para trás. Gente, mas assim, não é assim não, você olha para ele, tá normal, né? Tá normal, não tem essa questão. É igual você explicando sobre como vai acontecer e como você vai fazer essa cirurgia, e agora eu tô querendo saber como será o novo Moacir chegar nos lugares. Sua gente, esse Moacir tá diferente. O que você fez de plástica? Você fez? E, gente, é para saber que é para cuidar da saúde. Exatamente. Essa questão que você falou assim, Gerson, é tão sério o negócio. Minha esposa é professora. Ela é professora de criança, sabe? Essa turma de segunda, a terceira, a quarta série. Você imagina você dormir ao lado de uma pessoa que ronca, você não consegue descansar. A pessoa que ronca não descansa e a pessoa que está do seu lado também não consegue, porque ela a noite toda te cutucando para se acordar. É horrível. A família sofre também. Sofre mesmo. Então, quem tem esse problema, procura um bucomaxilo, um dentista, porque também existe outros tipos de tratamento, que, igual o meu caso, não teve jeito, eu vou ter que fazer essa ortognática. Mas tem pessoas que conseguem usar um aparelho que se põe na boca para dormir e ele, com o passar do tempo, de meses, anos, ele vai ajustando, o dentista consegue ir ajustando ele semanal, ele vai puxando o queixo da pessoa para frente. No caso, quem tem o queixo retraído igual o meu. Só que, no meu caso, não dava mais por causa da minha idade. Entendi. O osso, ele não vai mais movimentar com esse aparelho. Então, não adianta. Então, quando a pessoa é mais nova, ela pode usar esse aparelho, entendeu? É por isso que cada caso é um caso. Tem que passar por um dentista, de preferência um dentista bucomaxilo, né? A pessoa que sofre de apneia do sono, né? Ela de preferência tem que ser um bucomaxilo para ele dar um diagnóstico mais perfeito, né? Que foi igual o meu caso. A minha mulher, ela ficou muito feliz, né? De eu ter tomado essa decisão tardia, né? Porque quando você é novo, que você faz uma cirurgia dessa, a sua recuperação é muito mais rápida. É verdade. Quando você está meio... eu não vou dizer que eu estou velho, eu estou seminovo, né? Exatamente. Então, 54? 5.4? Eu costumo dizer que eu estou seminovo. Então, assim, ela ficou feliz de eu tomar essa decisão agora, mas ela pediu para eu assinar um seguro antes, né? Um seguro de vida, né? Porque você sabe como é que é, né? A cada 10 mil pessoas que fazem uma cirurgia, um morre. Mas é a estatística, né? Qualquer cirurgia é perigosa, né? Você vai atravessar uma rua hoje, você pode ser atropelado. Você vai arrancar um siso. Exatamente. Né? Mas se a gente falou um pouco sobre a cirurgia, como vai... Não, fala um pouco sobre como você passa mal por não ter a anatomia correta do seu queixo, né? Exatamente. E você tá... Antes disso, deixa eu alertar as pessoas que estão nos assistindo, que quem fala para a pessoa que está roncando é quem está dormindo do lado. Exatamente. A gente que está dormindo, a gente não tem noção de como está dormindo. Então é muito importante as pessoas que dormem por perto falar, você está roncando, você está perdendo a respiração, para poder a pessoa procurar um médico. Porque é interessante falar sobre isso, que tem pessoas que criticam,
que fala, mas assim, na forma de crítica. Mas é muito importante a pessoa falar, e aí, eu tô roncando? Como que eu tô? Às vezes, eu sei porque você tá gordo. Tem que virar de lado. Vira de lado que você vai parar de roncar. Mas às vezes o ronco não é simplesmente porque tá gordo, porque comeu tarde. É por causa de alguma coisa que está acontecendo no organismo da pessoa que tem que procurar os especialistas poder resolver isso aí. É muito importante as pessoas ficarem sabendo sobre essa questão. A cirurgia em si, você já sabe como ela será feita? Eu assisti mais de 1000 horas de vídeos na internet e eu pedi a alguns amigos que fizeram essa cirurgia, que eu tenho amigos lá no Rio de Janeiro, né? E no Espírito Santo também que fizeram. Inclusive eu tive lá em Colatina, né? O meu plano de saúde me mandou para um outro bucomaxilo lá em Colatina e ele me mostrou alguns vídeos lá. Na internet também tem. Nua e crua as imagens de como é feito. É muito... Se a pessoa não tiver assim, um psicológico legal mesmo, não é bom assistir, porque é muito invasivo, né? Então, o que eu ouvi do meu médico lá no consultório é que o procedimento ele tem um custo de 6 horas de procedimento, né? Então, não é um negócio assim, você vai entrar e vai sair de lá tudo bonitinho. Não é assim. Eu tenho um preparo, né? Eu vou ter que chegar às 8 horas da manhã no hospital, em jejum absoluto. A partir de meia-noite eu não posso comer nada, porque como é anestesia geral, você não pode ter nada no estômago. Se der alguma complicação, você vai para o pulmão, aí se está de anestesia geral é um problema sério. Então, a pessoa que está anestesiada, ela não sente nada, sabe? Os cortes são feitos a laser. No meu caso, como é bimaxilar, é a parte de cima e a parte de baixo, vai ser feito um corte da parte óssea toda, vai ser um descolamento de todos os caninos, né? Que os dentistas falam canino, são todos os dentes, né? A parte óssea, a parte mole, né? Ele é toda retirada, corta, e é feito uma colocação de placas de titânio com parafuso aqui e aqui, para fixar o osso, né? Ela puxa para frente, dá uma alavancada, aí feito esse procedimento, faz a mesma coisa na parte de baixo, no maxilar. É feito o corte, né? E puxa tudo para frente. E no meu caso, vai ter que fazer um ajuste no mento, que eles chamam de mento, né? O queixo, para ficar assimétrico. Então eles vão pegar uma parte do osso que vai ser retirado da maxila ou da mandíbula para fazer esse preenchimento aqui no queixo. E nos primeiros 15 dias a gente faz vai ser feito, já foi passado para mim, uma dieta líquida. Inclusive eu trouxe até aqui por onde eu vou me alimentar durante 15 dias, é uma dieta líquida, não sei se dá para mostrar. Dá sim, olha lá. Ah, sim, é aqui. Então, já tem toda a receita, como eu vou usar, né? E já foi explicado quanto que eu vou poder ingerir durante o dia, a dieta líquida. Vai emagrecer mais. Eu vou perder um pouquinho mais de peso. Isso aqui chama amutolia. Amutolia? Amutolia que chama isso aqui. Então, mas faz chamar de garrafinha. A minha filha adorou. Né? Garrafinha com canudo torto. Exatamente. Tem outra coisa aqui que, Jéssica, eu até esqueci de mostrar. Como está. Aqui, ó. Eu não sei se vai ter como... Deixa eu ver se tem. Vê aí. Deixa eu colocar. Essa aí é a posição. Essa aí é a posição que está. Peraí, deixa eu tentar ajustar aqui. Peraí. Meu maxilar. Não, acho que não vai ter como. A mandíbula. A mandíbula minha tá retraída, tá vendo aí? Tá puxada. Exatamente a parte de baixo. Põe na câmera do Moacir pra mim, Nara. Acho que vai ser. Deixa eu ver se. Não, acho que não dá. É por causa da luz. É por causa da luz, não dá não. Não dá. Aí depois talvez você consegue fazer uma foto e inserir. Deixa eu só. Vou mandar pra poder colocar de uma vez aqui, ó. Vou te mandar uma foto.
Acho que na foto aqui vai dar pra ver melhor. Exatamente. Eu te mandei a foto aí. E também tem a questão da mordida cruzada. Eu tenho a mordida cruzada. A mordida cruzada é que ela não é, o encaixe da mordida, ela não é perfeita. A mordida, quando ela é cruzada, ela causa um efeito negativo na questão digestiva. Entendi. Vamos ver se tem como mostrar para as pessoas aqui. Mas a Nara tá pegando a foto lá, pra gente poder colocar no ar. Essa questão da mordida cruzada, você mastiga os alimentos, mas não fica perfeito. Então, além da questão estética, além da questão do melhoramento, né, em relação ao sono, eu vou ter um melhoramento, né? Estou usando essa palavra, porque são coisas que vão ser muito benéficas na questão intestinal. Quando você mastiga bem, a sua mordida ela é perfeita, o intestino ele recebe melhor o alimento, entendeu? Entendi. Então, depois da dieta líquida, 30 dias depois, eu vou poder me alimentar com dieta pastosa, né? Aí eu vou poder usar com a colher. Lembrando que antes de acontecer essa tecnologia toda de hoje, esse avanço que aconteceu nesse tipo de cirurgia, ô Gerson, da ortognática antigamente, o que era feito? Os cortes eram feitos com bisturi, era um negócio muito rústico e a recuperação era uma coisa terrível. Que eu vi nos diários de ortognática, o camarada ficava com a boca amarrada. Nossa! Era amarrada e as coisas entravam pela boca com canudinho. E havia muito problema, porque como você fez uma cirurgia que houve um trauma, se você faz assim para puxar, o ar entra aqui nessa parte onde foi mexida e causava muita inflamação. Então as pessoas sofriam muito, muito no passado. É quase que tinham que engessar essa parte para a pessoa não abrir a boca. Porque como não havia essa questão ainda das placas de titânio e parafuso, o osso ele era só juntado assim na parte que foi cortada. E tinha que colar igual quando a pessoa quebra um braço. Exatamente, ele ia colando naturalmente. Hoje não. Como a medicina está muito avançada, hoje é muito mais fácil a recuperação das pessoas que fazem esse tipo de cirurgia. E isso me encorajou mais ainda a fazer, sabe? E eu pretendo viver melhor, né? A questão da saúde. Com certeza. Mas assim, a cirurgia é complicada, o nome também é complicado. Mas vai melhorar a sua saúde e vai parecer um novo Moacir, então. Exatamente. Já vai mexer na sua parte do seu queixo e do nariz. Então eu vou achar que você fez a cirurgia, uma plástica para poder melhorar. Mas como você está contando essa história, você criou um canal. Sim. Aí agora ela colocou no ar. Acho que, Ana, se a gente conseguir virar pra gente, pra poder te mostrar como tá a mordida dele, acho que vai ficar melhor. Você fez um canal no YouTube. Sim. Pra poder você contar pras pessoas o que tá acontecendo, todo esse processo que você tá passando. Aí agora ela virou, agora ficou mais fácil pra poder ver. Esse daí é o Moacir por dentro. Exatamente. E a mordida tá errada. Moacir, você tem placas no dente? Tem. Aquilo são restaurações, né? Que isso aí vai ser modificado também. Você pode observar que a simetria dos caninos, elas não estão assim alinhadas. Tá vendo? Ali que prova que está cruzada a mordida, que tá vendo? Esse da parte de cima está totalmente fora do dente de baixo. Eles têm que chegar junto. A mordida tem que ser bem assim assimétrica, né? Podemos dizer assim. Não, nós vamos depois mostrar como vai ficar depois. Dá para fazer um antes e o depois. Nós estávamos falando do seu canal no YouTube. Qual é o nome que as pessoas podem procurar lá, seu canal do YouTube? Lá a pessoa pode digitar Moacir Ortognática. Lá eu vou fazer, é um diário que eu vou fazer, né? Contando desde do início, a preparação, né? Eu faço um bate-papo curtíssimo lá no meu canal com o Dr. Celso Rios, que é considerado
um dos melhores aqui do leste de Minas nesse tipo de procedimento. Não é só ele, né? São mais 2 ou 3 profissionais que trabalham junto com ele. Então lá vai ser o meu diário, né? Eu vou contar o antes e o depois para as pessoas entenderem e conscientizar que é necessário, quem estiver passando por isso, fazer esse procedimento ou procurar uma ajuda, porque isso não afeta só a pessoa que tem a apneia, afeta também a família, porque quando você não dorme bem, no dia seguinte as coisas não ficam legais. Às vezes a pessoa fica aborrecida, fica estressada, briga com a mulher, briga no trânsito, a relação com os colegas de trabalho não ficam legais, você não come bem, você não tem disposição para passear, para viajar, você fica muito cansado. Então, é mais para trazer essa informação para as pessoas, né? Eu vou pegar uma experiência minha e colocar ali para as pessoas entenderem um pouco melhor como é que funciona e que só vai fazer bem. Márcio, eu sei que esse papo da sua cirurgia é extenso, você vai passar para as pessoas do seu canal, mas a última pergunta que eu te faço, essa cirurgia é muito cara? Sim, esse é um ponto sim, interessante que eu pensei que a gente não ia falar sobre isso. Bom, ela no particular, se for procurar, a pessoa não tiver um plano de saúde, ela está em torno de R$60 mil. Então, assim, hoje, assim, a pessoa tem que fazer um pé de meia bacana para poder fazer, né? Mas, se a pessoa tiver um plano legal, e ela conseguir provar que a cirurgia é funcional, né, com os laudos do otorrino, de um cardiologista, igual foi o meu caso, que ela não é estética, o plano é obrigado a cobrir, né? Então foi o que eu fiz. No começo teve esse problema lá, né? Não, a cirurgia ela é estética. E eu estou com 54 anos, não estou preocupado em ficar bonito nessa altura do campeonato. Mas eu consegui provar que ela é funcional, que eu preciso dela para eu viver melhor. E com um pouco de tempo, eles foram entendendo, e eu fui apresentando a documentação, e o plano resolveu pagar o médico para fazer a cirurgia, que está programada para o final do mês de agosto. Isso é interessante. Claro que eu ia perguntar se a cirurgia é cara, mas uma pergunta que eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, tá doido que eu faço, é por que você demorou tanto para poder tomar essa atitude de fazer a cirurgia, Moacir? Olha, Gerson, às vezes até eu me questiono, sabe? Porque a gente só começa, igual você tá andando com um sapato no pé. Ele tá te incomodando só um pouquinho ali, e você consegue andar 5 km com ele. E ele tá dando para ir. Aí, daqui a pouco, você começa a sentir seu dedo arrastando no chão. Aquele sapato ele já não tá dando mais. Aí você começa a ferir. Então, tudo começou quando os problemas foram tomando proporções maiores, né? Igual no caso, eu tive problema cardíaco, né? Essas palpitações, o batimento cardíaco, ele numa fase do dia, ele acelera demais. Eu fui parar no pronto atendimento, algumas vezes chegou lá, não era nada. Aí eu comecei a ficar pensando, minha mãe era cardíaca, será que eu já comecei a ter problema cardíaco? Isso é questão hereditária, né? Aí pulou essa fase, eu falei assim, não, teve um momento, um exemplo, no dia que eu estava muito cansado, que eu roncava mais, no dia seguinte eu sentia mais palpitações no coração. Porque o coração ele não estava recebendo oxigênio suficiente durante a noite para ele mesmo poder se recuperar. Aí foi somando com mais outras coisas, a questão da névoa mental. Você sair de casa, por exemplo, eu moro num apartamento, eu desci, aí chegou lá embaixo, esqueci a chave do carro, tem que voltar para pegar a chave do carro. Aí eu desci, poxa, minha carteira, aí tem que voltar para pegar a carteira. Aí comecei a ter essas falhas
na memória, que também está relacionado a uma noite de sono ruim. Aí a minha mulher reclamando, as coisas foram juntando. Aí eu vi que já não dava mais e que eu tinha que investigar. Foi nessas investigações com o meu otorrino, né, com o meu cardiologista, que eles foram cruzando as informações e falaram assim, olha, você tem que fazer um procedimento para corrigir esse problema da apneia. Aí eu fui naqueles passos, né, o CPAP, né, tentei dormir com um aparelho que a gente compra na internet, de encaixe bucal, aquele dilatador nasal, que alarga o nariz para o ar entrar, e não tinha nada, o problema não era aqui no nariz, o ar entrava, ele não passava, era aqui. Então eu fui me aborrecendo com aquilo, eu falei assim, não, agora eu vou ter que sentar, botar no papel e planejar. Como é que eu vou resolver essa questão? Pra eu não morrer. Vou ver você falar aqui, tem uma explicação. É homem. Exatamente. Nós vamos ter esse costume de deixar... Exatamente. Não, vai dar certo, vamos fazer isso. Você fez várias coisas para poder... Exatamente. Mas não tem jeito, vai ter que chegar na fase que é o extremo de fazer a cirurgia para poder resolver o problema. E a última conversa que eu tive, franca mesmo, com o meu cardiologista, ele falou assim, olha, você pode ter um AVC dormindo e pode ter uma parada cardíaca fulminante dormindo. Nossa. Eu tenho uma filha de 6 anos, né, a Milena, e uma outra que acabou de completar 18 anos. E eu acho que eu tenho que ter responsabilidade comigo para garantir o futuro delas, né? E também cuidar do meu casamento e da minha família. Isso é verdade. Saúde é tudo. É verdade. Ô, Moacir, muito obrigado por ter aceitado vir conversar comigo. Passou mais de 1 hora, viu? Foi rapidinho, pô. Nossa, e eu logo antes de começar aqui, achando que com 15 minutos a gente ia conversar. Não. Passou mais de 1 hora? Passou, e ficaria mais tempo. Não. Mas o que acontece? Isso serve como alerta para muitas pessoas, principalmente para os homens que têm essa dificuldade de procurar. A gente quer resolver tudo antes, primeiro, para depois a gente ir mesmo e resolver o caso. E também serve aquela questão, se a pessoa está passando por alguma dificuldade, procura um médico, vai no médico, não fique procrastinando não, que pode chegar ao extremo de acontecer algo muito mais sério. E se você quer saber mais sobre esse caso do Moacir, como se deu, como vai acontecer daqui para frente, é só entrar no canal Moacir Ortognática, que lá vai estar toda a história mais detalhadamente. E também você não pode parar com o canal, não, tem que continuar depois para poder mostrar às pessoas. Depois pode partir para outras coisas. Pode fazer o Moacir também, os bastidores das notícias. Os bastidores das notícias. Pô, eu gostei da ideia. Porque no caso, você vai estar ali mostrando a TV, vai mostrar a notícia de uma forma e você vai poder mostrar ela de uma forma chegando no lugar. Exatamente. Pode fazer um vlog. Pode. Um vlog das notícias também. Então é um canal que você pode continuar alimentando ele com várias coisas que é interessante, as pessoas vão querer assistir. Exatamente. Eu tenho certeza disso. Moacir, brigadão. Nada, eu que agradeço. Deus te abençoe nessa cirurgia. Eu quero voltar aqui depois do pós-cirúrgico. Você vai voltar. Não, com certeza vai voltar. Se você puder me dar essa graça aí, essa bênção de poder voltar aqui para falar com seus... Vai voltar o Moacir. Seguidores. Respirando... Melhor. Com aparência diferente. Diferente, exatamente. Vai ser muito bom. Mas com saúde, que é o mais importante. Exatamente. Não, isso é maravilhoso. Com certeza você já está convidado. A cirurgia vai acontecer agora, final do mês. Dia 27. Aí você vai ter 15 dias de recuperação para poder tirar toda os curativos, já começar a falar. Como que vai funcionar? Bom, eu faço fonoterapia, né? Eu comecei em janeiro a fonoterapia. Eu vou ter que continuar fazendo a fonoterapia depois da cirurgia, e fisioterapia também. Eu só vou poder sair de casa mesmo com 60 dias. 60 dias. Então, dezembro mais ou menos, você vai poder voltar aqui no Conversa. Eu vou poder estar falando do jeito que eu estou falando com você aqui, porém com a dicção melhor, porque melhora também a dicção, a fala. O novo Moacir. O novo. Eu vou, que isso? Vou sair recalchutado. Isso é maravilhoso. Moacir, brigadão, gente. Vocês que assistiram até agora, muito obrigado pela audiência de vocês.
E eu peço novamente você se inscrever no meu canal e também no canal do Moacir, que vai estar na descrição aqui do vídeo. Vocês podem entrar lá e clicar, vai ser direcionar direto para a página dele. E lá vocês vão poder assistir e ver mais informações sobre essa cirurgia dele, a recuperação e todo esse processo que irá acontecer na vida dele. E já está fechado aqui. Daqui 60 dias, vamos colocar aí 65 dias, o Moacir estará de volta aqui no Conversa Essencial, aqui na TKS Brasil TV e também nas nossas redes sociais, os cortes, na rede social dele. Você vai ver um pouco mais sobre essa conversa que foi muito essencial. Obrigado a todos, obrigado, Moacir. Valeu, com Deus todo mundo aí. Até a próxima. Até a próxima. A novidade que você esperava chegou. GWT TV são mais de 150 canais com filmes, séries, esportes e tem mais! Você ainda tem acesso aos melhores streams da atualidade, né, Karine? Isso mesmo. Renove ou contrate os nossos planos a partir de 600 megas com TV e streaming. Entre em contato agora mesmo. Telefone 3340 420022. GWT, nossa conexão é você. Rola a bola na Rota do Sabor. Partiu pro jogo o craque da rodada. Ele olha pra um lado, olha pro outro, a fome aperta. Ergueu a cabeça, dá um pico na demora. Não pisa na bola, garotinho. Esse jogo tá uma delícia. Opa! Foi nada. Esperou o contato. O contato veio. Dá pra ver claramente. Segue o jogo, segue o jogo. Lancheiro entregou de bandeja e gol. Lancheiro, sabor e economia jogam juntos.